Bom dia, feliz sábado. Devemos agradecer a Deus mais uma vez porque estamos vivos. Não foi fácil por cada um de nós que está aqui, mas Deus sempre cuida de nós, sempre nos ajuda, sempre nos dá a vida. É por isso que devemos agradecer a Ele. Para louvar nosso Senhor, para agradecer nosso Senhor, vamos orar. Feche os olhos. Pai querido que está no céu, muito obrigado mais uma vez que você nos dá a vida. Mais uma vez que você cuida de nós, nós devemos agradecer a você por isso. Que teu santo nome seja louvado, Pai. Abençoa cada um de nós que está aqui. Em nome de Jesus, oremos. Amém. Vamos cantar o primeiro hino para louvar nosso Senhor, que é o hino 363, que é Deus cuidará de ti. Descuidará de ti, onde opera a sua mão, descuidará de ti, descuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, descuidará de ti. Lado cruel na provação, descuidará de ti. Socorro dai proteção, descuidará de ti. Descuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, descuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, descuidará de ti. A teu amor quer forças dar, descuidará de ti, descuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, descuidará de ti. Amém. Que Deus cuida, que dá cada um de nós, que nossa vida é sempre na mão de Deus. Vamos continuar a louvar nosso Senhor agora com música e quando eu vivo, que é se dissolve. Enquanto eu viver,
teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar o Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra e longe adorar, meu Deus, teu nome exaltará. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, um Deus que sempre me salvará, um Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui, e não me lembrar quem tu és, pois a vida sem ti não existirá. És o Deus que jamais perderá. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Seja louvado, Senhor e meu Deus, tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus, com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Sabe quem sou, Ele sempre me amará. Amém. Que Deus seja louvado. Som. Bom dia e um feliz sábado a todos aqui presentes. Também desejo um feliz sábado a todos que nos acompanham, pelas redes sociais, pela internet. Que todos nós sejamos alcançados pela paz de Jesus, que ela nos traga transformação e esperança à nossa vida. Nesse momento, todos nós recapitularemos a lição de escola sabatina, que foi passada no decorrer dessa semana. Possamos meditar nessa mensagem que Deus deixou para a gente, uma mensagem totalmente inspirada aqui na Bíblia. Possamos crescer juntos agora nessa recapitulação. E para dar início, eu gostaria de convidar cada um de nós para curvarmos a nossa fronte e falarmos com Deus. Querido Pai, primeiramente, meu Senhor, obrigado pela vida, obrigado por mais um dia, mais um sábado, aqui na Tua presença, na Tua Santa Casa. Que o Espírito Santo possa nos encher nosso coração de esperança, de paz, de alegria e de um espírito de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, meu Pai, em especial pela saúde nesse momento tão difícil. Esteja conosco neste culto, em toda a programação, que seja tudo usado
para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos também perdão pelos nossos pecados. É o que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a lição dessa semana, ela nos traz a aliança que Deus fez com Moisés no Monte Sinai, né, um pouco depois da libertação, né, do seu povo, a libertação de Israel, em que eles se encontravam no Egito, uma situação de escravidão, de opressão e de afastamento de todas as vontades e desígnios que Deus tinha para eles. Momento em que realmente o seu povo esteve longe do seu Criador. Infelizmente o tempo, né, é curto para nós, devido às normas aqui de segurança pública, né, mas vamos recapitular a lição, vamos ver o que ela traz um pouquinho a cada dia para a gente poder aplicar na nossa vida. Bom, irmãos, então após tanto tempo em que Israel esteve presente como escravos ali no Egito, eles acabaram se afastando muito das vontades de Deus e se acostumaram com aquele modo de vida pagão, com aquela religião, com aquelas normas, e acabaram se esquecendo de toda a graça do Deus verdadeiro, de tudo aquilo que o Deus verdadeiro poderia proporcionar para eles de bom e esqueceram dos méritos que Deus poderia oferecer a eles. E como o paganismo pregava muito a questão dos seus próprios méritos, das suas próprias obras, tudo isso obscureceu aquilo que Deus pode nos dar, que é a graça, que é imerecida, que não há nada que façamos que pode nos dar esse mérito da salvação e da redenção. Porém, a libertação de Israel do Egito e também dessa má influência pagã que estava presente ali em seu cotidiano foi uma enorme demonstração de graça de Deus. E mesmo que as coisas ali parecessem impossíveis de acontecer, de eles serem libertos, de passarem pelo Mar Vermelho, Deus, por meio da tua graça, da sua graça, Ele se fez presente ali naquele seu povo, que estava pagando, né, o preço de sua rebeldia no passado, mas mesmo assim Deus prometeu que um dia voltaria para resgatá-los. Deus, na verdade, sempre esteve presente. O povo é que resolveu se afastar. Então, como Deus é sempre aquele que toma a iniciativa, toma a atitude e vem até nós, cabe então que nós também façamos a nossa parte e aprendamos a depender dele, né? Assim como o povo de Israel teve que ter a esperança, teve que depender de Deus, né, para que eles fossem conduzidos, né, fora do Egito em direção à terra prometida. E foi no Sinai, no Monte Sinai, então que Deus fez uma nova aliança com o seu povo. E Ele os lembrou de todos os seus atos de bondade, né, do cuidado e do amor que Deus já tinha demonstrado para eles antes. Então teve também esse processo de lembrança de tudo aquilo que Deus já havia abençoado o seu povo. E para destacar também, irmãos, que essa aliança feita com Moisés é uma aliança que tem um desdobramento na aliança principal de Deus com o seu povo, Deus com a humanidade inteira, que é uma única aliança, aliança de graça. Por mais que houvesse alianças como aliança de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, todas elas partem de uma única aliança de Deus, pois o plano da salvação, o plano da redenção, ele é único, né? Ele é somente pelos méritos de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, em prol da nossa salvação, em prol da libertação dos nossos pecados. Porque o que o povo de Deus mais necessitava não era nem a libertação física daquela escravidão, a libertação do poder do pecado que o pecado impunha neles. E nós vemos aqui na lição, né, que para isso Deus usa algumas expressões como aquela
Isso aí, obrigado. Então, como nós podemos ver aqui no verso para memorizar, que a lição traz, que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 4, que diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Nós estamos vendo aqui nas últimas lições, muitas expressões, muitas denominações que Deus vem trazendo, seja para si mesmo, seja assim em relação ao seu povo. E aqui nós vemos mais uma expressão, asas de águia. E desse versículo, que a lição traz como versículo para memorizar, podemos destacar dois aspectos. O primeiro, é quando Deus diz assim: eu os trouxe para perto de mim. Então, mais uma vez, como sempre ocorre, como é uma regra, Deus, ele vai até o seu povo, porque o seu povo é incapaz de ir até ele. Nós temos uma natureza pecaminosa e nossos pecados nos afastam de Deus. Mas então Deus é quem nos aproxima de nós e permite que sejamos abraçados pela tua graça. E o segundo aspecto que podemos tirar desse versículo é essa expressão, então, asas de águia. Pois assim como a águia, Deus também tem um enorme cuidado e zelo pelos seus filhos. E esses seus filhos estão a todo momento sendo amparados e protegidos pelo seu amor, assim como a águia faz com seus filhotes. Então aqui Deus usa essa expressão asas de águia para demonstrar o seu zelo e o seu carinho que ele tem pelos seus filhos, que apesar de se rebelarem, se apostatarem, Deus encontra alguma maneira de ir até o seu povo e resgatá-los. Aqui na lição de segunda-feira, irmãos, vem trazendo mais outra passagem bíblica, que se encontra em Êxodo capítulo 6, em que Deus diz a Israel: vou resgatar vocês. E a palavra resgatar, aqui nesse contexto, se refere a um costume daquela época, daquela cultura, em que um familiar, ele comprava de volta ou resgatava um parente seu que estava aprisionado, talvez por uma dívida, ou por algum tipo de prisão em que ele se encontrava. Então o parente poderia pagar, de certa forma, pelo resgate desse seu familiar. Então, quando Deus diz aqui, vou resgatar vocês, levando em conta esse contexto, Deus estava querendo comprar de volta para si o seu povo, que pertencia a ele, se aposentou, se tornou escravos no Egito, mas Deus queria comprá-los de volta dessa opressão. Já que Israel não tinha um parente terreno, como diz essa tradição, então o único parente que eles tinham era o seu Criador, seu Pai Celestial, que é Deus. Mas qual era o preço a se pagar por essa libertação? Nesse caso, irmãos, o preço não era nenhum dinheiro terreno. Nesse caso, o que explica o preço a ser pago está aqui em Marcos 10:45, entre outras passagens também. E aqui nessa passagem diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, irmãos, o preço pago foi a vida de Jesus, que foi um meio usado para o resgate de muitos. E esses muitos são aqueles que aceitam esse sacrifício. Então o preço foi a vida de Jesus aqui na terra. E esse sacrifício, ele resume todos os atos de bondade, de graça que Deus tem para o seu povo, porque tudo parte desse sacrifício. Tudo o que há de bom para a humanidade depende desse sacrifício, que nos possibilita as bênçãos de Deus e a esperança de uma vida eterna ao lado de Deus, nosso Criador. Indo para a lição de terça-feira, vem tratando aqui sobre, após Deus ter libertado Israel da escravidão, então Deus queria que Israel compreendesse o significado não só dessa libertação física, mas também da libertação do pecado.
Então, por isso, Deus estabeleceu uma forma de que o seu povo pudesse entender o sacrifício que o Messias faria muito tempo depois. Então, Deus estabeleceu alguns procedimentos ali, algumas atitudes que o seu povo deveria ter, construções, métodos para que o seu povo pudesse entender esse sacrifício. Então Deus mostrou para Moisés um santuário que existe no céu, o santuário celestial, e ordenou que Moisés construísse um santuário, terreno aqui nessa terra, seguindo todas as normas e procedimentos. E então Deus estabeleceu uma aliança com Moisés, também para a construção desse santuário, e ali no sacrifício do cordeiro, ali em todos as passagens que tinha, do pátio, do santo, do santíssimo, Moisés e o povo de Deus poderiam compreender um pouco mais desse preço. Eles deveriam sacrificar cordeiros todo dia, mas esse cordeiro, ele apontava, ele simbolizava o sacrifício de Cristo. Aquilo que foi o preço pela libertação deles, eles estavam vendo ali, que exige que um sangue seja derramado. Porque eles necessitavam compreender melhor o plano da salvação, em ter consciência que o pecado, que a transgressão dos mandamentos de Deus, implica em sangue derramado e em morte. E na lição de quarta-feira, mostra que Deus, querendo fazer de Israel a sua propriedade peculiar dentre todos os povos, como o próprio Deus usa aqui essas palavras. Ele deseja que nós sejamos uma propriedade dele, peculiar, ou seja, específica dele, dentre todos os povos. Ou seja, um povo que levaria a mensagem de Deus, a mensagem desse Deus verdadeiro em meio a tantos falsos deuses, para as outras nações. Então era esse o propósito, o objetivo que Deus tinha para Israel. Porém, irmãos, para que a graça de Deus seja efetivada, para que todo esse objetivo que Deus tinha para Israel fosse concretizado, era também preciso a fé do seu povo. Era necessário que o seu povo desejasse servir às vontades de Deus. Até mesmo a libertação do Egito, foi possível devido à cooperação do seu povo, ali quando eles colocaram sangue nos umbrais das portas. Então teve também a participação ativa do povo, de Israel, fazendo ali a sua parte, para que depois a graça de Deus pudesse ser concretizada, pudesse ser vista. Então é preciso fé e obediência para que possamos ser alcançados pela graça de Deus. Então, se queremos que a graça divina se faça presente e ative em nossa vida, temos que usar nossa fé para isso. Somente com a nossa obediência, como povo de Deus, voltou a obedecer a Deus, tinha ali os mandamentos para ter um espelho, uma base de seus atos. É assim que podemos ter acesso às bênçãos e às várias libertações que Deus quer nos dar. Mas claro que tudo isso apenas como uma consequência da nossa fé, nos méritos de Cristo, nada sendo mérito nosso. E aqui a lição de quinta-feira traz que, apesar da aliança no Sinai ter sido trazida com leis, como nós temos ali os 10 mandamentos, então normas de conduta, normas morais, a justiça de Deus, ela não é por meio dessa lei, não é por meio do que a gente faz ou deixa de fazer. Essa aliança que Deus estabeleceu é uma aliança de graça, assim como todas as outras. Por mais que essa aliança com Moisés seja muito enfatizada nas leis, Deus entregando ali a Moisés o decálogo, escrito com seu próprio dedo para Moisés, isso não tira o papel da graça no processo de salvação da humanidade. Nós temos os mandamentos como um grande espelho, exatamente um espelho em que você pode analisar e comparar com a sua vida, comparar com os seus atos, se você está obedecendo ou não a Deus, se você está no caminho dele ou não. Mas essa aliança continua sendo uma aliança
de graça mediante a fé, que é aquilo que deve ser conservado até os dias de hoje, né? A sua aliança não foi alterada com o passar do tempo e nem será alterada com a eternidade. Então, irmãos, que possamos aprender com essa lição e com as próprias palavras que Deus disse ao seu povo, de que o que Ele mais quer nos dar não é só uma libertação física, mas uma libertação do poder do pecado. O pecado está presente aqui neste mundo, mas nós não podemos nos render ao poder dele sobre a nossa vida. Devemos a todo momento, né, ter um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Criador, e de modo que a nossa fé possa confirmar a graça na nossa vida, né, que sejamos transformados e libertos desse poder e possamos desfrutar tudo aquilo que seu povo de Deus desfrutaria na terra prometida, mas dessa vez no céu e na nova Jerusalém. Possamos meditar nessas palavras, irmãos, e estudar a lição de escola sabatina para a próxima semana, estarmos aqui recapitulando novamente e colocando em prática todos os ensinamentos de Deus. Era essa mensagem de recapitulação. Amém, irmãos. Bom sábado a todos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado àqueles também que nos assistem. Louvado seja Deus pela sua presença aqui nesta manhã de sábado. É motivo de muita alegria, irmãos, para mim, para nós, podermos voltar a estar congregando na casa de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que está nos assistindo, por esse retorno, irmãos. Eu peço que a gente mantenha os distanciamentos, higiene sempre as mãos com álcool em gel, né? Evite cumprimento, para que assim possamos sempre estar na casa de Deus com segurança. Amém? O anúncio é voltado, eu peço para os irmãos, estar orando sempre pela igreja, orando pelas pessoas que estão fazendo estudo bíblico, e para que Deus também prepare mais pessoas para fazer estudo bíblico, irmãos. Esses últimos tempos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, e não temos mais tanta alegria. Se a gente for parar para pensar, poucos momentos temos de alegria nesse mundo. Então que possamos proclamar o Evangelho, espalhar o Evangelho para todo mundo. Amém? Neste momento, eu convido os diáconos e diaconisas para recolher dízimos e as ofertas. E por isso em gratidão vou devolver.
Louvado seja Deus, irmãos, por você poder estar adorando a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Neste momento, peço a todos que curvem suas frontes, vamos agradecer a Deus pelos dízimos. Amantíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, é com grande prazer que nos encontramos aqui na Tua casa, Senhor. Também te apresentamos esses dízimos, essas ofertas, ao qual Tu nos tem preparado, ao qual temos a honra de te adorar, devolver o Teu que é Teu, Senhor. Abençoe a cada dízimo, a cada oferta, que seja para a pregação do Teu Evangelho, que seja para suprir a necessidade do Teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos ter uma mensagem musical com a Marília. Feliz sábado a todos. Eu vou tentar cantar com a máscara, tá bom? Ó, tá até amassando o óculos. Mas que somente o Senhor seja exaltado nessa hora. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há.
esplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Um bom sábado a todos que se encontram presentes aqui. Um bom sábado a você também que nos acompanha através das redes sociais. Que Deus nos abençoe e permaneça conosco nesse dia tão especial que é o sábado, né? Eu costumo dizer que se não houvesse o sábado na minha vida, hoje eu provavelmente estaria atolado no serviço, trabalhando. Emendava um dia no outro, no outro, no outro. Mas Deus, em sua extrema sabedoria e misericórdia, nos concedeu esse dia especial para a gente poder meditar na sua palavra e com isso alcançar a felicidade, que é o que muitos têm procurado hoje. Gostaria de agradecer a Deus aqui publicamente pelo convite, usando o acionato aqui da igreja, nosso irmão Adilson, né, pelo convite. Era para eu estar aqui em outras ocasiões, não é isso, Adilson? Recebi o convite outras vezes. Mas, não sei, Deus não escreve, né? Tem um ditado, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. E eu e a minha esposa, né, a Maria, nós pegamos o Covid 2 vezes já. Já fomos vacinados, as 2 doses. Mas pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus, hoje eu estou aqui. Amém? Quantos, né, já descansaram, espero que em Cristo, né, por conta dessa pandemia. E Deus, fiz um pedido para Deus. Falei, Senhor, eu quero viver bastante. Me ajude a cuidar da minha vida, porque fazer a minha parte segundo a tua vontade. Porque eu tenho o desejo de que toda a minha vida seja um testemunho para as pessoas. Não ser melhor que ninguém, mas que ao olhar para mim e para minha esposa, as pessoas vejam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos dar início logo ao sermão, porque o sermão é longo e o tempo é curto. Mas não se preocupe, nós não vamos passar do horário. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós temos a plena confiança que o Senhor se faz presente aqui hoje. Em todos os momentos, em todos os hinos, a escola sabatina, o louvor entoado pela Marília, e tudo que foi feito aqui e que será feito seja para a honra e glória do seu santo nome. Permaneça conosco, Senhor. Venha falar através desse miserável servo, segundo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que perguntaram aí onde que está a Maria, né? Maria, minha esposa, está na igreja central com outras atividades lá. E ela que fez a introdução do meu sermão aqui. Ela falou assim, por que você não fala isso que você falou outro dia, não sei na onde aí e tal. Eu falei, então tá bom. E ela falou assim, ó, anota no bloco de notas do celular. Estou falando baixo aqui, todo mundo está me ouvindo? Tá bom o som aí? Anota no bloco de notas do seu celular e leva. E eu falei, não, então eu vou anotar aqui num papelzinho e vou levar, chegar lá e eu leio, né? Porque meu celular não é tão ruim assim, mas ele começa a falar sozinho de vez em quando, Maria. Não sei o que está acontecendo com ele lá. E eu falei, vai que eu estou lá, ele começa a ouvir lá, falar lá sobre o Jornal da Manhã, né?
cantar alguns hinos. Outro dia eu estava lá, ele começou a cantar um hino do Inário sozinho. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu falei para a Marília, vai que ele apostatou e canta outras coisas lá, né? Então anotei aqui para vocês, ó, o texto. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte. Esses tempos de pandemia, a gente tem, assim, eu costumo dizer que a igreja adventista, nós, os adventistas, temos, assim, uma riqueza enorme de materiais. A Bíblia, unicamente a Bíblia, seria suficiente, né? Mas tem outros materiais que nos levam à Bíblia, o Espírito de Profecia, o comentário, o dicionário. E a gente acessa lá o YouTube, né? Nossa, quanto sermão bom tem ali, né? Eu tenho ouvido aí, a gente pode assistir a Igreja do São Brás, a Igreja Central, o NASP Engenheiro Coelho, e ali a gente pode até filtrar por temas, né? O livro de Daniel, o livro do Apocalipse, a gente pode escolher o tema que a gente quer ouvir, não é isso? O pregador que mais nos agrada, não é? Mas aí se eu perguntasse para vocês assim, qual era o tema que Jesus mais gostava de falar enquanto ele esteve aqui na Terra? E eu vou dizer para vocês, eu particularmente gosto de falar bastante assim a respeito do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso me chama muita atenção e eu gosto também de falar da vinda de Cristo. Isso são dois temas assim que eu gosto de falar. E Jesus, qual era o tema? No livro Parábolas de Jesus, no capítulo 2, na página 12, diz assim: o tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Isso nos dá a impressão assim que Jesus ele prezava muito mais pelo amor do que pela repreensão. Nós às vezes imaginamos assim, nossa, Deus ele fica lá no céu, fica nos observando, você errou ali, você fez isso, você fez aquilo, né? Mas Deus não é assim, ele quer mostrar o Filho, que ele foi capaz de dar o seu próprio Filho em benefício do perdão dos nossos pecados. Eu vou falando aqui até o tempo, até o Espírito Santo falar que chega aí, o relógio der o tempo. E o tema do sermão de hoje, irmãos, é assim, mudança de rumo. Você tem procurado um novo rumo para a sua vida? Não tem encontrado, tem buscado felicidade? Um novo sentido para a sua vida? Vocês, acredito que a maioria sabe que eu trabalho na área da saúde. E nesses últimos tempos, a venda de medicamento antidepressivo aumentou em torno aí de 25%, mais ou menos. É um aumento assim bem significativo. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, mas vou repetir. A nossa região aqui, segundo pesquisas da indústria farmacêutica, Birigui, Araçatuba, você pode ver que cada esquina tem uma farmácia, né? Em Birigui, lá no centro. Cada esquina tem uma farmácia, irmãos, porque aqui a nossa região é a região que mais vende medicamento antidepressivo. Não sei se vocês sabiam disso. E as pessoas têm cada vez se tornado mais tristes, mais angustiadas. Não significa que nós não devemos buscar um tratamento médico, um medicamento. Deus deixou a medicina em benefício do homem. Mas a verdadeira felicidade é só encontrada na vida dos ensinos de Cristo. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é como se percorresse aqui um fio de sangue ao decorrer da história. Aí vem a pergunta assim, como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Isso é uma pergunta. Como pode? Como pode o pecador ser justificado? Aí vem a resposta. Somente por meio de Cristo podemos ter harmonia com Deus e com a santidade. Muitos fazem a mesma pergunta que outros fizeram no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, exclamaram: o que faremos? A primeira palavra da resposta dada a Pedro foi: arrependei-vos. Atos 2, 37 e 38.
Em outra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3, o verso 19. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos o quanto ele é perigoso e o quanto nos afastaremos realmente do pecado. Não haverá mudança real em nossas vidas. Muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados até procurarem fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhe causem maior sofrimento. E aqui nós vamos citar alguns exemplos. Mas isso não é o arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o pecado em si. Esse foi o tipo de tristeza de Esaú, quando ele viu que perdeu o direito da primogenitura, estava perdido para sempre. Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava o seu caminho, com uma espada na mão, chegou a reconhecer a sua culpa com o medo de morrer, mas não teve o arrependimento genuíno, nem manifestou mudança de propósito ou vontade de abandonar o seu pecado. Judas Iscariote, depois de trair o nosso Senhor Jesus Cristo, exclamou: pequei traindo um sangue inocente. Mateus 27, o verso 4. Estou só citando aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda. Percebe que o verdadeiro arrependimento, ele gera uma tristeza no coração. Nenhum coração quebrantado pode haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. O faraó, do Egito, quando sofreu os juízos de Deus, reconheceu seu pecado apenas para se livrar de maiores castigos. Mas voltou a desafiar o céu assim que as pragas foram suspensas. Todos esses lamentaram os resultados do pecado, mas não se entristeceram pelo pecado em si. Quando o coração permite que o Espírito de Deus influencie, a consciência é despertada, e o pecado começa a discernir a profundidade e a santidade da lei de Deus, que é o alicerce do seu governo no céu e na terra. A luz que vinda do mundo ilumina todo homem. João 1, verso 9. Chega também aos segredos do coração, e as coisas que estão escondidas são reveladas. Um senso de culpa se apoderar da mente e do coração das pessoas. Ela passará a sentir a justiça de Jeová e experimenta um sentimento de horror em sua culpa e impureza diante de Deus, que conhece tudo que vai dentro do nosso coração. Vê o amor de Deus e a beleza da santidade e a alegria da pureza, e deseja ser purificado e ver restaurada a sua comunhão com o céu. Olha que interessante. O coração de Davi, após a sua transgressão, ilustra a natureza verdadeira da tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Olha que interessante essa frase. Não houve esforço da parte de Davi para minimizar a sua culpa. Então, às vezes a gente erra, comete um pecado, a gente quer inventar desculpa, mas por causa disso, por causa daquilo, E aqui, Davi não houve nenhum esforço quando ele se arrepende e fala para Deus em amenizar a sua culpa. Sua oração não foi inspirada pelo desejo de escapar do julgamento que o ameaçava. Davi tomou consciência da grandeza da sua transgressão, percebeu a contaminação da sua mente e passou a sentir aversão pelo pecado. Ele não orou somente pelo perdão, porque às vezes a gente só pede o perdão, Deus me perdoa, Mas ele não fez isso, Ele pediu também para ter um coração purificado, além do perdão, uma mudança de vida.
Ele passou a desejar a alegria da santidade e a restauração da harmonia e comunhão com Deus. Assim ele expressou, olha que interessante, bem-aventurados, né? Poderíamos trocar a palavra aqui por mais do que feliz, né? Mais do que feliz é aquele cujo a iniquidade é perdoada, ou seja, o pecado, né, perdoado, cujo o pecado é esquecido. Isso é Davi dizendo aqui, ó, nos Salmos, tá? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui o pecado, em cujo espírito não há dolo, né? O que é o dolo no direito, né? Dolo é aquele coração que fica planejando fazer o mal, né? Porque uma coisa é acontecer sem intenção, né? Outra coisa é ficar planejando. Isso está escrito em Salmos 32, 1 e 2. Aí ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Purifica-me como isopo. Você já viu essa palavra aqui? Sabe o que significa? Essa palavra aqui, irmãos, eu fui até o dicionário bíblico, né? Vi aqui que escreve com H, né? H2S. Isopo. Isopo é uma plantinha. Ela é um caule verde, espinhudo, né? Peludo assim, e ela tem umas florzinhas brancas. Era muito usado no contexto bíblico aqui para purificar as casas, fazia limpeza. Como nós usamos o álcool em gel hoje, né? Era usado assim, para fazer limpeza. Ela tem uma... Hoje é usado como um tempero, né? Tem mais ou menos o gosto ali do hortelã. Mas na Bíblia é um sinônimo de pureza, de limpeza. Aí o salmista diz aqui, né? Me purifica, me torna limpo, como isopo. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Alvo que a neve, né? A música que o nosso saudoso irmão Ariovaldo gostava de cantar, né? Alvo mais que a neve. Um hino lindo. Sempre cantamos quando tem batismo, é isso? Né? Também gosto bastante. E ele continua, o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repude a tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Faça sempre esse pedido a Deus em suas orações. Fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu peço perdão, gostaria de ter um novo coração. Mas não retire de mim o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, sem pretensão de receber nada em troca. Olha o que ele diz no Salmo 51, do 1 até o 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Um arrependimento como esse, irmãos, como Davi teve, é alcançado somente pelo poder de Cristo Jesus. Aquele que subiu ao céu, concedeu dons aos homens. É principalmente nesse ponto que muitos erram. Avalie o seu coração aí, sem ter que falar para ninguém se esse não é o seu erro, não é o meu erro. E deixam de receber auxílio de Cristo que quer lhes dar. Eles acham que não pode ir a Cristo, presta atenção. Muitos acham que não pode ir a Cristo sem primeiro se arrepender. E que o arrependimento lhe prepara o caminho para o perdão de seus pecados. É verdade que o arrependimento precede e vem antes do perdão dos pecados, pois somente o coração quebrantado e contrito sentirá a necessidade de um Salvador. Aí vem a pergunta: mas será que o pecador deve esperar até que tenha um arrependimento para ir a Jesus? Será que sim ou não? Será que o arrependimento tem que ser um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador precisa se arrepender antes de atender o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
Por quê? Porque eu, Jesus, vos aliviarei, Mateus 11, 28. É a virtude que vem de Cristo que produz o verdadeiro arrependimento. Pedro esclareceu o assunto em sua declaração aos israelitas ao dizer: Deus, porém, com sua destra, sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5:31. Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência do que o fato. Sem Cristo não podemos ser perdoados. Olha que frase que eu fiquei meditando nela essa madrugada. Era 1h da manhã. Eu acordei, perdi o sono e fiquei meditando nessa sentença pequenininha. E leva ela no seu coração, que diz assim, ó: Cristo é a fonte de cada impulso correto. Olha. E aí e continua. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado, todo o desejo pela verdade e pureza, toda a convicção da nossa pecaminosidade é evidência de que o seu Espírito de Deus está atuando no nosso coração. Jesus disse: e eu, quando quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Cristo deve ser revelado ao pecador como um Salvador que morreu pelos meus pecados, pelos pecados do mundo. Ao contemplar o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, o ministério da redenção começa a ser revelado na nossa mente. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Cristo manifestou um amor que está além da nossa compreensão. Esse amor sensibiliza o coração do pecador, impressiona-lhe a mente e o leva à contrição. É verdade que as pessoas às vezes se envergonham dos seus pecados e abandonam alguns dos seus maus hábitos antes mesmo de perceberem que estão sendo atraídas para Cristo. Deu estudo bíblico para uma moça e ela falou assim: olha, eu percebi que depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu senti uma diferença na minha vida. Antes, eu gostava ali da roda dos escarnecedores, né? Onde fica ali, ela comentou que no trabalho lá, ficava o pessoal, né? Aquela rodinha, às vezes falava mal até um do outro. E ela falou: olha, esse tipo de situação já não me agrada mais. Amém, né? A consciência é despertada e o seu procedimento é aperfeiçoado. Quando Cristo as atrai, levando a um olhar sobre a sua cruz, para contemplar aquele a quem seus pecados transpassaram. O mandamento entra na consciência. Aparecem diante dos seus olhos a pecaminosidade da sua vida e os pecados arraigados em sua mente. Essas pessoas começam a perceber a justiça de Cristo, exclamando: afinal, o que é pecado? Para que tão grande sacrifício fosse exigido para a redenção de sua vítima? Era mesmo necessário que todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que nos perecêssemos e tivéssemos a vida eterna? Partindo para o fim do sermão aí. O pecado pode resistir a esse amor? Podemos recusar ser atraído por Cristo? Mas se não resistir, será atraído a Ele. O conhecimento do plano da salvação o conduzirá aos pés da cruz em arrependimento pelos seus pecados, aos quais causaram o sofrimento do amado Filho de Deus. A mesma mente divina que atua na natureza fala ao coração das pessoas e cria nelas um irreversível desejo de obter algo que possuem. As coisas do mundo não as satisfazem mais. Satanás, irmãos, ele tem
em sua astúcia, criado um monte de ferramentas para a gente se iludir. As redes sociais, quando usado de maneira errada, tem cilada para todo mundo. Mas que no seu coração e no meu, nós não tenhamos o desejo, né, pelas coisas do mundo, que ela não cause satisfação em nós. O Espírito de Deus insiste com elas para que busque aquilo que de fato produz prazer e descanso. Olha que interessante. A graça de Cristo é a alegria da santidade, através das influências visíveis e invisíveis. Nosso Salvador está constantemente agindo para atrair a mente das pessoas dos prazeres ilusórios do pecado para bênçãos infinitas que, por meio dele, podem alcançar. Para aqueles que estão tentando matar a sua sede com cisternas outras desse mundo, é dada a mensagem: aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, irmãos? Daria para continuar aqui mais um pouco, né? Mas o nosso tempo é curto e Deus está dizendo para você: não importa se você errou, se você tem pecados, o importante é que você se arrependa, se entristeça, peça perdão e tenha uma página em branco na sua mão para escrever uma nova história. A minha esposa está ensinando uma criança a escrever e precisa de ver que interessante. No começo, ela pegava na mão dele, né? E olha, o A escreve assim, o E, o O, para reescrever essa nossa nova história. Jesus quer pegar na sua mão e na minha e falar: olha, é assim. Diz que eu estava lendo uma ilustração ontem, eu li uns 10 sermões antes de vir para cá, tenho lá guardado. Uma ilustração falou assim: olha, uns jovens perguntam para o pastor assim: pastor, como faz para ter uma vida cheia do Espírito Santo? Aí o pastor pegou uma peneira assim e deu na mão deles, falou: ó, vai lá naquele rio, coloca lá, e a hora que vocês conseguirem pegar a água na peneira, vocês estarão cheios do Espírito Santo. Aqueles jovens pegaram a peneira, foram ao rio e tentaram ali a tarde toda, tentando pegar a água. Todos desistiram, menos um. E ele ficou teimando ali, pensando, teimando e insistindo. E o pastor viu aquilo e se achegou lá e falou assim: olha, e aí? Olha, já tentei de tudo quanto é jeito, não dá. Não tem como. O pastor falou: olha, para você conseguir, só é possível se você deixar a pedra emergida dentro da água. A vida no Espírito é a mesma coisa. Temos que estar imergidos nas coisas de Deus. Não posso me prolongar aqui, infelizmente. Mas esse é o meu desejo, irmãos. Que vocês nunca desistam. A Igreja de Deus, era um outro sermão que eu tinha aqui para trazer para vocês, vai passar por um peneiramento. Deus vai sacudir a igreja. Por que vocês acham que a gente está passando por todas essas dificuldades? Desemprego, fome, miséria, pessoas morrendo, notícias na televisão. Isaías 53 diz que Jesus em tudo foi tentado. Satanás nos tenta com o objetivo de nos destruir, mas Deus permite para ver se nós realmente estamos interessados aí com Ele, morar nas mansões celestiais. Deus os abençoe e os guarde e os livre do mal. Vamos cantar ou orar? Vamos cantar? Então vamos cantar. O hino 84, falei certo, Francisco? 84? A canção dos salvos. Perceba que esse hino ainda vamos cantar ele aqui, mas um dia vai ter uma canção dos salvos que só os salvos saberão. E aí, Marília, eu vou cantar bem bonito assim, que nem você lá no céu. Por enquanto, vamos cantando aqui, né? 84. Para a honra e glória do nosso Deus. Tão amáveis são
justo está penado, Senhor. Amém, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, bem sabemos que o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor está disponível a perdoar todos os pecados. E aqueles que não sentem o arrependimento, pedimos que o Seu Santo Espírito toque o nosso coração, nos mostre, assim como o salmista, onde temos errado. Sonda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Sabemos que teremos aqui, Senhor, um período curto antes da Tua vinda, mas queremos nos achar prontos quando o Senhor vier nas nuvens do céu. Por favor, Senhor, abençoe a Tua igreja, o Teu povo, nos ajude a sempre fazer a Tua vontade. Sabemos que não somos salvos pelas obras, Senhor, como vimos na lição da Escola Sabatina essa semana. Mas queremos exercer a fé em Cristo Jesus e que os nossos atos sejam uma consequência natural de um Deus que nos ama e deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós.
Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Permaneça conosco. Nos dê um bom sábado na tua presença. Abençoe o seu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, venha a nós, seu reino. Em nós, venha a nós, sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Estamos diante do Rei do Universo. Ele é o centro de todas as coisas. Cante. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crer. É Ele
seja o centro, o personagem principal da sua, da minha vida. Amém? Amém.